Mais uma vez, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, coluna e fortaleza da verdade, é a Igreja do Deus vivo, constituída através do Filho de Deus Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Jesus, enviado por Deus aqui, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mais uma vez, meus amados e queridos irmãos, povo que ama ouvir e meditar a palavra de Deus, através desse veículo de comunicação, estamos convidando vocês com alegria para a gente fazer a leitura em um texto sagrado da palavra de Deus com a meditação. Mas antes vamos orar a Ele, a esse Deus infinito em bondade, Deus criador de todas as coisas, Deus vivo, que tudo vê e com a sua infinita sabedoria tudo criou. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, povo que Cristo constituiu igreja, corpo para Ele governar. Membros somos, como igreja do corpo de Cristo, governado pelo cabeça que Deus assim nos concedeu, o cabeça do corpo de Cristo, que é o próprio Cristo, cabeça da igreja. Irmãos, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Santo, Santo, Santo é o teu nome, ó Deus. O Senhor que está aí, Pai, no mais alto e sublime trono, no trono de sua graça, no céu de glória. Ao lado seu, ao lado direito, está o teu Filho amado, Jesus Cristo, que já fez a função dele aqui na terra. Envia ao mundo como cordeiro, enviado por ti, ó Deus, e a tua palavra se fez carne nele, para que todo aquele que ouça, creia e obedeça seja salvo e passe a ser filho seu. Senhor Deus, obrigado pela sua infinita sabedoria e pela sua misericórdia e graça que o Senhor tem para conosco, o seu povo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo oxigênio que a gente respira. Muito obrigado, muito mais ainda, pela salvação que o Senhor nos trouxe. Querido Jesus amado, Filho do Deus vivo, Cordeiro de Deus, muito obrigado pela salvação. Obrigado, Pai Santo. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus e tudo nós te agradecemos também em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor assim nos concedeu, pela sua infinita e riquíssima misericórdia e graça. Glória a ti, ó Deus. Se faz presente conosco, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que conosco estão lendo e meditando também, através desse veículo de comunicação. Fica conosco, dai-nos a sabedoria e fala conosco através de sua palavra, e toda honra e toda glória seja tua, hoje e eternamente. Amém, Pai. Irmãos, a leitura que a gente vai fazer hoje da palavra de Deus, texto sagrado, está registrado na Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 até o 21. Assim nos fala com muita verdade a palavra de Deus. Título da leitura: Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há diademas, muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue
e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer grandes, quer pequenos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Palavra de Deus, como a gente sempre fala, verdade é infinitamente poderosa e digna da gente ouvir, crer e obedecer, porque é infinitamente poderosa para salvar, a saber, salvar todos os que creem e obedecem nesta palavra de Deus, que veio ao mundo através de Cristo, se fez carne em Cristo para nos salvar. Jesus, quando veio a primeira vez em forma de ser humano, a palavra de Deus se fez carne nele após o seu nascimento. E quando ele nasceu, que começou a falar as primeiras palavras, ali era o Verbo de Deus, ali já era a palavra de Deus que estava em nosso meio, cheio de graça e sabedoria. Mas, como homem, ele foi obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. E quando ele morreu, Deus exalta o nome de Jesus acima de todo nome, tanto no céu, como na terra, como em toda parte. E Deus autoriza somente ao nome de Jesus, e somente a Jesus, todo joelho se dobrar e adorar. Até os anjos do céu o adorem. É a autorização de Deus. E todas as línguas, povos e nações o adorem. Toda língua, toda boca confesse com a autorização de Deus, o Criador de todas as coisas, que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. E todos confessem e preguem com autoridade, aqueles que são de Deus, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o unigênito do Pai, porque ele foi o único que veio e desceu da glória, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de mulher para nos resgatar da lei. Como ser humano ele nasceu,
Como ser humano, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvaziou como Deus, mesmo ele subexistindo como Deus, como fala lá em Filipenses o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, deixa claro, com autorização de Deus, que Jesus, subexistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para poder nascer como ser humano. E todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, que o Cristo veio em carne, o Espírito é de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus veio em forma de homem, é de Deus o Espírito. Quando Jesus nasce, que começa a falar a palavra de Deus, se fez carne em Cristo, e as suas primeiras palavras, já o verbo de Deus já estava no mundo, mas morreu, ressuscitou, após os seus ensinamentos de salvação, após pregar a palavra de Deus, Jesus morre e ressuscita com o poder de Deus. E aqui o texto que a gente acabou de ler já está falando a autoridade com que Jesus vai vir. Fala no cavalo branco e aquele que está sentado no cavalo branco com seu exército. E vai guerrear contra a besta, o falso profeta. Mais na frente do capítulo 20 de Apocalipse já narra também que ele vai vencer também, ou seja, de uma vez por toda também vai lançar o diabo também, que juntamente com a besta e o falso profeta já está lá no lago de fogo que arde como enxofre. É a segunda morte. Aí aqueles que não forem encontrados no livro da vida dos salvos, no livro da vida do Cordeiro, também vão ser lançados no lago de fogo. Significa dizer que os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro foram aqueles que não deram ouvidos, aqueles que não creram e permaneceram na incredulidade da palavra de Deus, fazendo coisas absurdas e contrárias a Deus, provocando a ira de Deus, como o texto aqui diz, que quando Jesus vir, ele vai vir com autoridade, vai pisar o lagar e vai vir com ele. Com ele vai trazer o cálice da ira de Deus para ser derramado sobre todos os filhos da desobediência, principalmente a besta e o falso profeta. Isso aí, ele vai guerrear primeiro, depois vai lançar o diabo também, lá no lago de fogo, onde já está a besta, o falso profeta, e todos aqueles que o nome deles não forem encontrado no livro da vida do Cordeiro, também vão ser lançados lá no lago de fogo, que é a segunda morte. E o inferno, onde está provisoriamente todos os maus, todos aqueles incrédulos que não obedecem à palavra de Deus, o inferno também vai ser lançado no lago de fogo, e juntamente com o inferno a morte. Porque a morte também, ela vai ser lançada no lago de fogo, porque os que ressuscitarão para a glória com Jesus, o exército de Jesus e todos os que não estão escritos no livro da vida dos salvos, eles ressuscitarão para a glória, para o gozo eterno, para reinarem, para viver na luz com o Cristo, porque Jesus falou, verdade é. Quando ele diz, eu sou a luz, quem crê em mim, quer dizer, crer e obedecer os seus ensinamentos, jamais andará em trevas, mas sai das trevas para a luz. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ora, quem crê em Jesus, ele diz que vai ressuscitar no dia da sua vinda para a glória, para levar com ele, para a glória de Deus, para o gozo eterno e eternamente viver na luz com ele, porque ele é a vida. Quem crê em mim, ele disse, jamais morrerá, mas tem a vida eterna, porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Quem crê e obedece, sai da morte para a vida e eternamente recebe de Jesus vida e vida com abundância, e passa a ser filho de Deus, porque Deus disse a Moisés lá na sarça, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos.
Deus é o Deus daqueles que haveriam e que já estão sendo salvos em Cristo, a partir do momento que creem e passam a obedecer a palavra, morre para a criatura pecaminosa, nasce o novo homem. Então aqui está anunciando o dia da vinda de Cristo para derrotar a besta, o falso profeta. Com Jesus vai vir o seu exército poderoso concedido por Deus, e assim vão guerrear contra o exército da besta e o falso profeta, e vai aprisionar a besta, lançar no lago de fogo que arde como enxofre. Depois é o diabo que vai ser julgado, e ele já está julgado e condenado. Vai pegar o diabo que está aprisionado e vai levar e lançar ele também no lago de fogo, onde está já a besta e o falso profeta, e todos aqueles que seus nomes não forem escritos no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, porque Deus não é Deus dos mortos, dos desobedientes. Deus é criador de toda a humanidade, mas filhos de Deus passa a ser aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Deus passa a ser não somente criador, mas pai também daqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, que sai da morte para a vida, renuncia à vida pecaminosa por amor a Jesus e vem servir a Deus em espírito e em verdade. Esses aí vão ressuscitar para a glória. E em Apocalipse diz que houve uma voz no céu de um anjo convidando as aves do céu para vir para a ceia do Senhor, comer a carne dos reis, daqueles que estão ocupando os poderes terrenos, fazendo maldades, usando os poderes terrenos, que quem cogita neles é o diabo. O poder terreno é provisório, tem fim, e Satanás está ocupando a mente desse povo e fazendo eles governarem com injustiça, maltratando e machucando todos aqueles que estão submissos a eles aqui na terra. E até adorar, eles adoram a besta e o falso profeta e o diabo, mas só adoram eles. Esse trio maligno só é adorado por aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque os que são salvos em Cristo só adoram a Deus, obedece somente a Jesus e segue os conselhos. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas como é que esse povo iludidos, eles adoram tanto a besta e o falso profeta? Eles vivem de tirar a atenção do povo que não tem entendimento recebido por Deus. Eles tiram a atenção da adoração a Deus para adorar coisas que não podem ser adoradas, porque só podemos adorar o Deus vivo, que está sentado no trono, criador de todas as coisas, e o Cordeiro, que está autorizado por Deus para que todo joelho se dobre e o adore, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para o pregador que tem a unção de Deus pregar com firmeza e dizer que só Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, é o único mediador. Só Jesus ressuscitou até o presente momento, porque Ele é o primícia da ressurreição, mas no dia da segunda vinda de Cristo, todos vão ressuscitar. Aqueles obedientes a Jesus, lavados e remidos no sangue de Cristo, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro dos salvos, ressuscitarão para o gozo eterno, para a paz eterna com Deus. Mas aqueles que permaneceram na incredulidade, desobedecendo a Deus, na prática das obras carnais que são inimigas de Deus, nas concupiscências carnais, adorando aquilo que não é Deus, né? Porque o inimigo, a besta, o falso profeta, eles são adorados através dos reis terrenos, através de muita gente que tem por aí, que tem um recurso financeiro, eles são adorados. E ainda aconselham
muitos deles aí que não têm entendimento dado por Deus, a esses líderes ainda aconselha esse povo a acompanhar essas figuras mortas, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem cabeça, mas não raciocinam, e não tem vida, não tem fôlego de vida. Me aconselho esse povo sem entendimento se ajoelhar perante dessas coisas feitas de barro, feitas de ouro, feitas de prata, feitas de gesso. Ainda aconselha seguir em procissão e carregar o lenho de suas imagens de escultura, como Deus diz lá em Isaías, que nunca mandou, nunca falou em segredo nem em lugar nenhum na terra, nem nunca mandou os descendentes de Jacó, ou seja, o povo dele, seguir ele em vão. Quando é que se segue Deus em vão? Quando é que se adora Deus em vão? Quando é que serve a Deus em vão? Quando está servindo coisas que não é Deus, coisas mortas, e se ajoelham e carregam o lenho de suas imagens de escultura, fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, assim diz Deus. Aí no mesmo instante ele convida o povo dele e diz: congregai-vos e vinde, vós que escapastes das nações, aqueles que nada sabem, e carregam o lenho de suas imagens de escultura em procissões e fazem súplicas a deuses com D minúsculo, porque não é o verdadeiro Deus, são deuses mortos. Por isso que na Bíblia os deuses com D minúsculo se referem ao Deus que por natureza não é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é infinito em intelectualidade, é infinito em sabedoria. Esse Deus vivo é escrito com D maiúsculo e merece toda a reverência, toda a honra, toda a glória. O Deus vivo, Criador de todas as coisas, merece adoração, que a gente peça a Ele, agradeça a Ele, tudo em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Meus amados irmãos, então aqui está, no dia da segunda vinda de Cristo, o povo de Deus ressuscitarão para a glória eterna, com Cristo, os lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas aqueles que permaneceram na desobediência, erradamente, dando crédito às doutrinas e preceitos humanos que levam para a morte, porque não são verdadeiros. O homem mente através daquele que cogita, do príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. Mas aqueles que seguem a verdade, que são inspirados por Deus através do Espírito Santo, eles só adoram a Deus, eles só curvam seus joelhos diante do Senhor Jesus, diante de Deus, eles pedem a Deus em nome de Jesus, agradecem e têm a certeza de uma vida vindoura, salvas em Cristo, para a honra e glória do Deus vivo, infinitamente bom e misericordioso e gracioso para com os salvos em Cristo. Meus irmãos amados, povo de Deus, igreja do Deus vivo, Deus continue abençoando todos vocês, todos os seus descendentes, ouvintes queridos desse canal. Deus abençoe, dê intelectualidade vinda do céu através do Espírito Santo, para a gente entender Deus como realmente Ele é, através de Sua palavra e com inspiração concedida por Deus através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é quem nos ensina e faz a gente entender Deus como realmente Ele é, através da própria palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, hoje, sempre e eternamente, até a vinda de Cristo. Creia na palavra de Deus. Peça a Deus sede para beber e beba da água viva que Cristo dá. A água que Cristo dá. Ninguém jamais terá sede, porque transborda dessa vida para outra. Quem se alimenta da palavra de Deus jamais terá fome, porque é Jesus que dá e é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome de todos nós, povo de Deus, povo espiritual, para a honra e glória de Deus, e toda honra e toda glória seja para esse Deus maravilhoso que nós temos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai também, através de Cristo Jesus.
Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus comigo, minha família esteja e com todos vocês também. Amém.